Então vamos lá. Continuando, lembra que a aula passada a gente estava falando sobre extrativismo. E hoje nós vamos falar sobre a distribuição de terra aqui no Brasil. Lembrando que a agropecuária, o que é agropecuária? É a agricultura junto com a pecuária. Então juntou os dois, formou agropecuária, certo? A agropecuária aqui no Brasil, ela é muito importante. Então o setor primário no Brasil, ele é muito importante. E como que foi a distribuição de terra? Vamos lembrar de história. Quando Dom Pedro Álvares Cabral, chegou no Brasil, aqui só morava os nativos, né, os índios. E aí eles começaram a vir para o Brasil, buscava para o Brasil pássaros, fruta, outros tipos de árvore e levava para Portugal, certo? Eles começaram a fazer essa ponte Portugal-Brasil sempre. Quando foi em 1534, o rei ficou com medo porque ele percebeu que os franceses estavam vindo muito para o Brasil, também para retirar madeira. E aí ele começou a pensar, vou ter que colonizar o Brasil, porque o Brasil tá lá sozinho. E aí ele começou, vamos colonizar. Então, em 1534 veio a primeira expedição, Martinho Afonso de Souza, para o Brasil. E 400 homens. Lembra que eu já falei para vocês que o Brasil começou errado, né? Em torno de 400 homens. A grande maioria falido, bandido. E tudo que não era bom veio para começar o Brasil. Então, veio essas pessoas. Ele percebeu que essas pessoas também não ia funcionar, porque a terra que o Brasil tinha era enorme já na época, né? No Tratado de Tordesilhas, que é só aquela faixa. E aí ele resolveu dividir o Brasil em lotes. Aí dividiu o Brasil em lotes, capitanias hereditárias, que foi em 1534, tá? Antes, Martinho Afonso de Souza veio antes. 1530, tô em 1900 hoje, hein? E aí ele dividiu 15 capitanias hereditárias. Dessas 15 capitanias, só 2 foi para frente, a de São Vicente e a de Pernambuco. Motivos que elas não foram para frente. Eram terras enormes, a população de Portugal, ele escolheu os mais ricos, porém os mais ricos ainda não tinham condição de colonizar toda a terra que ele tinha ganhado, de fazer com que ela prosperasse. Eles ainda não tinham essa condição. Então imagina que a condição de Portugal era bem difícil, né? Tá, então ele escolheu os mais ricos e deu esses 15 lotes. Enormes, tinha uns que eram enormes. O de São Vicente e Pernambuco prosperaram por quê? Primeiro que teve bons administradores e porque as pessoas tinham condição financeira, né? Melhor para conseguir. Depois da capitania hereditária, veio a Sesmarias. Então, eu sou dona de uma capitania, eu podia doar a terra. Mas como que eu vou doar essa terra? Eu vou doar para aquele bem pobrezinho ali, que tá precisando, necessitado, tadinho, ele vai ficar melhor. Não, eu vou doar para aquele que tem uma condição financeira boa. Então, como que eles faziam? Quanto mais escravo, mais terra ele ganhava. Por quê? Porque em 1554 começou a escravidão negra no Brasil. Antes era indígena. Em 1554 começaram a vir os primeiros negros para o Brasil. Forçados, né? Claro. Essa divisão de terra, Sesmarias, também era só para quem tinha dinheiro. Então o pobre já ficou descartado. Quando começou a se falar em abolição aqui no Brasil, o que eles fizeram? A lei de terra. Essa lei de terra, então, primeiro foi doado, então, a partir de 1880, teve a lei de terra. Lembrando que a abolição foi em 1888, mas em 1880 foi a lei de 1850, desculpa.
1850 foi a lei de terra. Só vai ter terra de hoje em diante no Brasil aquele que tiver dinheiro para comprar. Resultado, o pobre não tinha dinheiro, não ia ter terra igual. Nos Estados Unidos, eles fizeram diferente. Eles tinham um tanto de terra que eles davam por pessoas que estavam, se eu não me engano, há mais de 5 anos nos Estados Unidos e fosse maior de idade. Então, se uma família tivesse 4 pessoas, todos maior de idade, estivesse nos Estados Unidos há mais de 5 anos, cada um recebia um pedaço de terra, independente se ele fosse rico ou pobre, certo? Aqui no Brasil, só que isso também gerou um problema, tá? Dos Estados Unidos, porque os índios foram expulsos das terras de forma brutal para que doasse essas terras para as pessoas. No Brasil, não doou terra e a brutalidade com o índio também foi enorme. Aí, então, 1880, lei de terra, vende-se as terras agora. Então, eu que já tinha ganhado a terra, continuo com a minha terra. Mas se eu quiser comprar, se eu quiser ter mais, eu tenho que comprar. Se eu não tenho nada, eu continuo não tendo nada, porque eu não vou ter dinheiro para comprar, tá? Depois, em 1964, foi criado o Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra, ele foi pelos militares, né? Que criou esse Estatuto da Terra, que estava na época do regime militar no Brasil, criou o Estatuto da Terra que financiava pessoas que já tinham terra. Então, vamos supor, o Gustavo Ferron. O Gustavo Ferron, ou quem mais? Gustavo Ferron, vamos ver da outra sala, né? Para citar 2 exemplos. O Gustavo Ferron ou a Manu. Eles têm terra, mas o capital deles não dá para investir ainda em maquinário, porque quando começou o maquinário aqui no Brasil, ele era extremamente caro. Então o capital ainda não dava para o maquinário. E aí o governo financiava. A Manu e o Gustavo iriam comprar máquina para modernizar as suas terras e ia pagar parcelado. Mas quem que podia comprar? Quem já fosse um grande proprietário de terra. Então aquela pessoa que tinha um sitinho, ele ia continuar, ou que tivesse pouca terra, mais que um sítio, mas não tanta coisa assim, ele ia continuar com mão de obra braçal, porque ele não ia conseguir fazer o financiamento. Então olha para vocês verem que aqui no Brasil tudo é para privilegiar quem já tem, no caso das terras do Brasil, tá? E aí depois nós temos a Revolução Verde. A Revolução Verde, ela constitui também um pacote de modernização agrícola, aonde nós vamos transformar o espaço brasileiro mundial em realmente espaço agrário. E realmente, o Brasil, ele ainda é para ser considerado o celeiro do mundo, né? De tanto que ele produz. Era para ser nós todos, né? Assim, se a gente for analisar de tanta coisa boa que o Brasil tem, era para todo mundo também ter uma condição financeira boa. Mas a desigualdade do Brasil aumenta a cada dia mais. Então, essa Revolução Verde, ela vai consistir em quê? Em uso de agrotóxico, fertilizante químico, sementes industrializadas, que são aquelas sementes totalmente modificadas, que se eu plantar 10, vai nascer 10. Não é igual às normais, que se eu plantar 10, pode nascer 7, 5. Não, se eu planto 10, nasce 10. Para produção aumentar de forma rápida. Por que isso? Porque a população está aumentando. Consequentemente, a comida também precisa aumentar. E aí, nós temos o ponto negativo dessa modernização do campo, né? Por quê? Antigamente,
vou citar lá no Paraná. Lá no Paraná, quando começava a colheita de café, então era contratado um monte de boia fria. O que são boias frias? São pessoas que vêm para trabalhar, geralmente de outro lugar, e boia fria porque ela vai comer comida fria e ela ganha por dia. Ela leva a comida, ela não ganha o almoço, né, na época, nem nada, então ela tinha que levar o próprio alimento. Então, assim, vinha esses boias frias de longe para a época da colheita do café. Hoje, eu estava vendo uma máquina de colher café, vale por 80 pessoas. Então, quer dizer que 80 pessoas ficaram desempregadas. Mas para mim, que sou a dona do café, vai ser bom. Eu vou ter um investimento, claro, porque essas máquinas não são baratas, porém eu vou pagar menos funcionário, bem menos funcionário. E sem contar que a forma de colher, ela vai ser mais precisa do que uma pessoa colhendo, tá? Então, tem o seu lado positivo, porque a produtividade vai ser maior, e tem o lado negativo, que desemprega muita gente. Eu não sei se vocês viram, eu não sei se a gente já vai falar sobre isso. Ah, nós vamos falar, então vou deixar para a próxima aula. Mas eu vou só rapidinho. Tem lugares agora que os tratores, eles são controlados, né? Então, não precisa mais de um operador. Uma pessoa consegue operar até 5 máquinas de uma vez. A intenção é que seja assim. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais vai diminuir o serviço no campo. E isso prejudica a economia, né? Porque enquanto uns crescem muito, outros vão cada vez ficar sem nada, né? Então, assim, tem o lado bom e tem o lado ruim da modernização no campo. Por hoje é só, e aí tem as atividades, por favor, leiam com muita atenção, qualquer dúvida é só me chamar. Tem as atividades, e aí tem um texto que fala sobre a reforma agrária. Deixa eu explicar para vocês o que é reforma agrária. Reforma agrária, ela vai ser mais ou menos assim. Eu tenho uma terra, e eu tenho parte dessa terra minha que eu não produzo. Ela fica lá, paradinha, quietinha. E aí, o governo, ele vai comprar essa terra minha, claro, se eu quiser vender, ele vai comprar essa terra minha, que tá lá, paradinha, que eu não ocupo, e ele vai dividir em lotes menores e vai dar, no caso, para aquela pessoa que não tem terra. Então, essa é a reforma agrária. A reforma agrária não é que eu vou lá invadir a terra de alguém e vou conseguir a terra dessa maneira. Não, a reforma agrária, o governo faz todos os trâmites. Ah, prof, mas já está acontecendo? Não, não está acontecendo. Tem sim um projeto da reforma agrária que ainda está no plenário e que não sabe se um dia ela vai ser posta em prática, tá? Então, a reforma agrária seria isso. A divisão de terra de forma igual para alguns, né? E outros, aquele que já tem, que já vai ficar com terras a mais, tá? E aí vocês pesquisem também sobre a reforma agrária. É interessante vocês saberem sobre o assunto. Tá bom? Beijo, até a próxima!